Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like ali, a curtida no nosso vídeo, que isso nos ajuda muito, melhora o alcance do Sem Rodeios. Você também pode compartilhar o link aqui do programa com seus amigos e familiares para que eles também assistam a gente. Participe ali do nosso chat, deixa a sua mensagem ali que a gente vai acompanhando ao longo do programa os recadinhos que vocês deixam por ali. E claro, né, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, tá na hora de fazer a sua assinatura, porque a Gazeta tem essa promoção agora com 70% de desconto para você liberar acesso a todos os conteúdos do nosso site. Se você assinar agora, vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano. Então acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Não vai perder essa chance aí, porque é a melhor oferta do ano, hein? E é por tempo limitado. Hoje, aqui no Sem Rodeios, a gente vai falar sobre o início dos depoimentos no STF. Repercutir, na verdade, né, como foi esse primeiro dia aí de depoimentos no STF da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes se exalta e diz: não vou permitir que faça circo aqui no meu tribunal. E mais, Pacheco defende fixar mandatos para ministros do STF. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá, então. Hoje temos Jorge Serrão, Karina Michelin, André Marcília. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos começar contigo, Marcília, para analisar aí esse primeiro dia, né, de depoimentos que, claro, a gente não pôde acompanhar ao vivo, né, a oitiva dessas testemunhas, mas a gente já sabe aí como é que foi esse primeiro dia e teve até o ministro Alexandre de Moraes querendo cortar microfone de advogado, dizendo que o tribunal dele não era um circo, Marcília. Tudo bem, Rossana? Boa tarde a todos que nos ouvem, a toda a audiência do Sem Rodeios. Pois é, olha, eu acho que tem nesse dia, né, de audiência ontem, nós temos 2 episódios que foram marcantes e que a gente pode destrinchar aqui melhor. Um deles é esse, né? Meu tribunal, como diz o nosso card, meu tribunal. Imagina só o Moraes reivindicando para si a posse do STF. E outro episódio é o fato de que houve algumas incongruências nos depoimentos, sobretudo no depoimento do Freire Gomes, não é isso? E o Moraes ficou revoltado. O Moraes, então, disse: ou você diz a verdade aqui, ou você diz que falou a mentira na polícia, enfim, colocou na parede. Vamos lá. Em primeiro lugar, o tribunal, ministro Moraes, não é seu. O tribunal, salvo engano, é nosso. Nosso porque quem fez a previsão de que a Constituição tivesse o STF fomos nós. Nós, os cidadãos, por meio da representação dos parlamentares constituintes. Portanto, vocês só estão aí por nós. Vocês só estão aí por conta da Constituição. E vocês deveriam respeitar isso e entender que o tribunal é do povo. É do povo. Como diz um poema do Castro Alves, né? A praça é do povo, ele dizia, a praça é do povo como o céu é do condor, né? Aquela ave, que é condor e não côndor. Mas enfim, e o tribunal também é do povo, porque o tribunal foi feito pela Constituição e a Constituição é que outorgou a vocês, ministros, que pudessem estar aí. Então é um imenso desrespeito conosco, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um imenso desrespeito com os coleguinhas, porque quando o Moraes reivindica que o tribunal é dele, no meu tribunal, bom, então os outros estão ali como coadjuvantes, o ministro é o principal e os outros são o que, assessores dele, os outros ministros não são nada. Isso torna também a situação agressiva com os colegas. Em terceiro lugar, ele chegou a dizer que ninguém ia fazer um circo. Quando ele falou meu tribunal, ele disse assim: ninguém vai fazer um circo no meu tribunal. Sinceramente, o circo foi feito por vocês, ministros.
esse julgamento está realmente sendo um circo, a ponto de vocês terem de, inclusive, torná-lo sigiloso, a ponto de vocês não permitirem que a imprensa gravasse de forma inconstitucional, coisa que não existe em democracia nenhuma do mundo, porque atos judiciais não são secretos pela observação da Constituição, artigo 93, inciso 9, está explícito lá, e o 37 que fala da publicidade, dos atos públicos, dos atos da gestão pública. Quem tornou tudo isso sigiloso para que não se tornasse, para que não evidenciasse o ridículo que tem sido feito dentro desses julgamentos, foram os senhores ministros. E, sobretudo, o ministro Moraes, que agora diz que, enfim, está fugindo de que aquilo seja um circo. Aquilo se tornou um circo, ministro, por sua causa, por causa dos seus colegas, porque vocês não respeitaram os procedimentos processuais, porque vocês não tocaram esse caso para a primeira instância como deveria, porque vocês não obedeceram às regras que estão na nossa legislação, e porque vocês com isso criaram uma imensa revolta nos próprios advogados, vocês criaram uma imensa revolta no público, vocês criaram uma imensa revolta nos réus, porque as leis não estavam sendo seguidas, não estão sendo seguidas há 6 anos e continuarão sem ser seguidas. Então o que é o circo? O circo é a gente desrespeitar a legislação e tirar da nossa própria cabeça o que deve acontecer dentro do julgamento. Isso é um circo. E, aliás, nem sei se a gente deve dizer que é um circo, porque circo é um lugar sério. Se você entra no circo, acontece tudo como previsto. O palhaço entra na hora certa, a acrobacia acontece na hora certa, a pessoa cai do fio de arame e tem rede embaixo. No STF, não. No STF, a pessoa está ali no fio de arame e cai, e bate a testa no chão e morre, como aconteceu com o Clesão. No STF, não, porque o palhaço ele entra nas piores horas. Nas horas mais sérias, o palhaço entra, faz um número, não tem graça nenhuma e depois sai, não é? No STF, portanto, a acrobacia acontece também nas horas mais imprevistas. As acrobacias jurídicas ocorrem quando a gente menos espera. Então, o circo é muito mais sério do que tem acontecido nesses julgamentos do STF. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é vamos dizer, a indignação que o ministro Moraes teve em relação às testemunhas ouvidas, sobretudo em relação ao militar Freire. Está totalmente errado o ministro ao ficar indignado. Por quê? Ele chega a dizer assim, ou o senhor diz a verdade aqui, ou o senhor disse a verdade na polícia. Uma das duas verdades precisa prevalecer. Isso é coisa de inquisidor. Isso isso a gente vê em filme em que as pessoas são torturadas. O ministro tem todo o direito de alertar a testemunha de que ela não pode mentir sob pena de poder ser incriminada por falso testemunho. Tem todo o direito. É um dever de quem conduz uma audiência, de qualquer juiz que conduz uma audiência. Alertar é uma coisa, constranger a testemunha é outra. Dizer para ela, olha, o senhor pense bem, olha, o senhor tem que escolher uma verdade, olha, e etc., isso é constranger. Se um juiz percebe que a testemunha é instável, percebe que aquilo que a testemunha fala é inconstante, o juiz simplesmente descarta a testemunha. O juiz não está ali para arrancar a verdade da testemunha, ou para arrancar a verdade mais conveniente que ele deseja ouvir. O juiz está ali para ouvir a testemunha. E se ela disse algo uma hora e disse outra coisa em outro momento, bom, a testemunha é ruim, a testemunha é falha, a testemunha tem que ser descartada e quem tem que fazer um trabalho melhor para trazer testemunhas mais constantes e sólidas é a PGR, não o juiz. Se a testemunha falou uma coisa numa hora e falou em outra, o trabalho do juiz é falar assim, essa testemunha não vai ser relevante para o meu ouvido. E a PGR que se coce para trazer uma melhor testemunha da próxima vez, para trazer aos autos provas que substituam a testemunha que é inconstante. É assim no processo, a menos que o ministro Moraes tenha assumido a função de PGR, tenha passado a se tornar mais uma vez um acusador e não um juiz. Isso é dessa forma que se procede. Então, tudo errado. Não é seu tribunal, é nosso. Tudo errado. O circo não são os advogados que estão fazendo,
são, infelizmente, os julgadores. E, por fim, se nós temos uma testemunha que é ministro, o que manda a nossa legislação é que o senhor, como aquele que ouve, porque é o juiz, e o juiz não fala, o juiz ouve, você descarte a testemunha, porque ela é falha. E a PGR é que trate de arrancar a melhor verdade, de buscar o melhor depoimento, de trazer a melhor prova. Juiz ouve, PGR é que acusa. Lamentavelmente, tudo isso está invertido. E é porque está invertido que virou um circo. E esse circo é promovido vamos dizer assim, pelas autoridades responsáveis pelo circo, e não por aqueles que estão ali participando sem desejar desse picadeiro absolutamente surreal que nós passamos a ter dentro do STF. Não é nem com esse caso do golpe, é há 6 anos, no inquérito das fake news, em 2019, no inquérito dos atos antidemocráticos, no inquérito das milícias digitais e agora no inquérito do golpe. Nesses casos todos, nós temos um picadeiro surreal que tem um ingresso que toda a sociedade está pagando sem desejar, caríssimo, para lamentavelmente ter de assistir esse espetáculo. É isso, né, Serrão? Tá todo mundo acompanhando aí na medida do possível, né, esses depoimentos, enfim, a oitiva dessas testemunhas, mas porque todo mundo quer saber como que vai ser o resultado disso tudo, né, Serrão? Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O resultado, nossa, ele é mais que previsível. Todo mundo já sabe, vai dar a condenação do Jair Bolsonaro e dos outros. Só não se sabe há quanto tempo de prisão e se a prisão será determinada diretamente, se vai ser regime fechado ou não. Mas condenação, esse é um processo de inquisição. Já se sabe que a condenação é prévia, ela vem antes mesmo do processo. Todo esse circo de horrores, ele foi feito sob medida para não só constranger Bolsonaro politicamente, mas tentar mantê-lo inelegível, fora de qualquer processo político. Então, isso daí já está no roteiro infernal de toda essa história. Por isso que nós não podemos aceitar esse caso. Vejam, já cansamos de repetir que não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Já cansamos de dizer também que o Supremo Tribunal Federal não era o tribunal para tratar desse caso de exceção. Então, o que resta dizer mais? Só resta lamentar e esperar aí uma repressão pesada que vem contra Jair Bolsonaro, contra os bolsonaristas que o acompanharam e contra, de repente, também quem não aceitar esse tipo de decisão ou questionar esse tipo de decisão, que é totalitária, é tirânica, não obedece ao Estado de Direito. Vamos lá, a tese de que houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder acabou ontem, com o depoimento do general Freire Gomes. O que ele disse? Ele disse que Bolsonaro apenas concordou quando ouviu dele o alerta de que a corporação não iria adotar qualquer medida para interferir no resultado da eleição. Freire Gomes revelou e confirmou o que Bolsonaro já disse, o que todo mundo já sabe, que foi feita uma consulta de Bolsonaro dentro do governo dele para saber se poderia aplicar uma solução constitucional para aquele resultado eleitoral. E aí falou-se em você fazer ali as medidas legais no Tribunal Superior Eleitoral, só que o comandante do Exército disse que não aceitaria que aquilo fosse feito e que a solução, entre aspas, foi apresentada tanto a ele quanto ao comandante da Marinha, que seria uma espécie de decreto para tentar revisar o resultado da disputa presidencial. Isso aí, qualquer bebê de colo sabe que não seria aplicável. Você, por exemplo, como se cogitou na época,
decretar estado de defesa dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não existe. Talvez mentes criativas dentro de determinado tribunal talvez até pensassem em fazer isso, como tiveram a criatividade de estender a extensão do tribunal para todo o universo. Né? Qualquer crime, o regimento interno do tribunal tem uma leitura que pode ser aplicada para o universo inteiro. Isso foi criatividade. Né? A mesma criatividade que se pensou no governo Bolsonaro não poderia ser aplicada nesse caso da eleição. Então, não se fez nada porque não se podia fazer nada. Golpe de Estado não aconteceu nem aconteceria, até porque não deveria acontecer. As Forças Armadas brasileiras sempre deixaram claro que não haveria qualquer virada de mesa. Isso foi repetido à exaustão. E aí veio a retórica do pós-8 de janeiro para tentar justificar que houve ali uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder após a depredação dos prédios, que a intenção real daquelas pessoas era tomar o poder, e utilizaram até depoimentos, né, trocas de WhatsApp, conversas em churrascada de militares, para desenhar toda essa história que é uma farsa. Essa história do golpe de Estado do 8 de janeiro para tentar tomar o poder é a maior mentira oficial da história do Brasil. É uma mentira oficial, porque ela foi oficializada por um processo judicial, por uma denúncia que foi aceita e que se virou processo no Supremo Tribunal Federal, com a anuência da Procuradoria-Geral da República, com a anuência de todos que estão aí, como a mídia hegemônica tupiniquim, aceitando essa história passivamente. As pessoas de bom senso não aceitam. Isso está levando o Brasil a uma crise incontornável. Estamos desmoralizando as instituições quando isso acontece. O Supremo Tribunal Federal está tendo um desgaste de imagem nessa história absolutamente desnecessário. Se o 8 de janeiro fosse um caso tratado pela primeira instância da Justiça Federal como deveria ter sido feito, nenhuma confusão estaria acontecendo. Mas não, o objetivo do sistema de poder no Brasil era neutralizar Jair Bolsonaro, não impedir que ele possa ser candidato na próxima eleição e aplicar a ele uma punição, uma condenação criminal para ratificar isso. Só que isso, do ponto de vista político, é estúpido. Isso, do ponto de vista político, é ilegítimo. Isso, do ponto de vista político, só serviu para aumentar a popularidade do Jair Bolsonaro. Quem bolou essa estratégia é uma besta quadrada do ponto de vista do raciocínio político. Se isso foi elaborado por um juristocrata, pelo amor de Deus, essa criança precisa voltar como bebê reborn para o começo da faculdade de Direito, porque foi estúpido. E o resultado está sendo a estupidez, a consagração da estupidez institucional, porque estamos gerando o desgaste de uma instituição que jamais poderia ser desgastada, que é o Supremo Tribunal Federal. Jamais poderia estar sendo submetida a isso, a essa vergonha. Aí agora a gente fica vendo a retórica. A cada julgamento, uma situação constrangedora. Para quem está sendo testemunha, para quem está sendo acusado, para quem está sendo processado e até para quem está participando dessa operação. Eu me recuso a chamar isso de circo. Só se for circo dos horrores, aí talvez sim. Que nada tem a ver com o circo que tem o palhaço alegre. Esse circo de horrores não tem palhaço alegre nenhum. Só se o palhaço desse circo formos nós, o povo brasileiro. Aí talvez sim. Mas, tirando essa possibilidade, não tem outra. Então, estamos sendo submetidos a uma vergonha, a um fato juridicamente vexatório, a algo institucionalmente imperdoável, e a grande questão é como iremos sair dessa armadilha em que o sistema de poder colocou todo o Brasil. Porque nós é que daqui a pouco seremos reconhecidos como os párias internacionais,
como aqueles que não respeitam o Estado de Direito, não respeitam o mínimo processo legal e estão promovendo uma perseguição nazi-comuno-fascista contra um presidente da República, que é Jair Bolsonaro. Então, essa história ela vai ter que ser revertida pela anistia. O único jeito será a anistia, que a anistia é uma decisão política para resolver um problema, uma atrapalhada jurídica desnecessária que foi feita pelo sistema de poder no Brasil. Solução política, a anistia. Solução política, também jurídica, revogar os artigos 359 L e M introduzidos no Código Penal pela Lei do Estado Democrático de Direito. Se fizer isso, acabou o crime. Não tem mais crime para essa idiotice absolutamente falsa, mentirosa. Se tem alguém que deveria parar em algum inquérito da fake news, foi quem definiu que estamos diante de um golpe de Estado para a tomada do poder. Isso não aconteceu. Então, está cansando. Todo dia a gente tem que falar isso aqui. Aí sim estamos fazendo ou papel de palhaço, ou papel de otário, ou então estamos colocando um alvo na nossa cabeça para falar a verdade dos fatos. Isso é triste, isso é doloroso, isso é lamentável. Que o Brasil se arrume, porque senão a história é implacável com quem não se conserta. Ela faz as suas próprias correções. E aí depois não adianta chorar, não adianta reclamar sobre o leite derramado. Quem reclama já perdeu. Ponto. É isso, né? Tem muita gente participando aqui no chat. Quero ressaltar aqui, Karina, seja bem-vinda, que tem um comentário aqui da Sheila falando que o STF já morreu como instituição. E acho que tem muita gente que tem esse sentimento mesmo com relação ao Supremo, né? Pois é, Rosana, boa tarde a você, ao Serrão, André Marcília, a toda a nossa audiência que aqui está conosco nessa tarde de terça-feira. Olha, a justiça já morreu faz tempo no Brasil, ela já não é mais cega, ela continua atuando de forma mirada, atacando os seus opositores políticos sem nenhum pudor e sem nenhuma vergonha. Não tem problema, eles não se sentem envergonhados por isso que eles estão fazendo, por usurpar a instituição e usá-la ao poder do sistema, para implementar agendas, para implementar novas políticas, porque, obviamente, eles irão dizer que nas próximas eleições, já que eles estão mirando todos os opositores políticos e colocando todos eles fora do jogo, junto com o PSOL, junto com o PC, o PT, e junto com esses partidos que estão completamente entranhados dentro desse regime Lula, que usam, se aliam junto com a Suprema Corte, para fazer o que eles têm que fazer agora, que é a limpa geral, faxina na casa. A faxina é remover todos os bolsonaristas, toda uma direita legítima, para eles continuarem o jogo, e nas eleições de 2026 eles virão a público com uma cara de pau dizer a todos, né, que as eleições foram limpas, transparentes e não teve nenhuma intercorrência. É assim que funciona, minha gente. É assim que funciona essa PSYOP que foi criada no Brasil. PSYOP, para quem não sabe, não passa de uma operação psicológica de massa, que é muito feita através mesmo do serviço secreto, através mesmo de serviços de inteligência, através mesmo de Supremos Tribunais Federais e de altos poderes que manipulam as informações, distorcem as informações, e hoje assistindo toda a oitiva com os advogados de sustentação oral que tiveram por 15 minutos para fazer a sustentação oral em relação aos acusados desses militares, né, que são esses militares que estão sendo acusados de golpe de Estado, um golpe que nunca existiu. Essas pessoas, os advogados, eles disseram isso, eles trouxeram as provas, que as provas, por outro lado, aqui da história, existem, defendendo e trazendo aonde esses militares, os coronéis, os generais, tenente-coronel, policial, todos eles são 37 no total, que
estão sendo acusados de crimes que não cometeram e simplesmente sem prova, porque não se tem prova. Não adianta aqui vir falar que tem prova através de uma colcha de retalho que foi criada. Até mesmo um advogado dos acusados hoje, ele falou o seguinte: lendo todo esse relatório da PGR, parece que várias pessoas trabalharam de forma largada, vamos usar um português bem fácil de compreensão, de forma, cada um foi para um lado, procurando uma coisa, aí juntaram todo esse negócio dentro desse relatório, e dentro desse relatório, quando você começa a ler, não tem ligação com um, com o outro, com nada. É uma coisa de louco o que se vê ali, porque ali tem nomes de coronéis, de tenentes, por exemplo, que nem aparece ali dentro do relatório final da PGR, que foi feito pela Polícia Federal. Aqui a gente consegue entender, as pessoas têm que entenderem que quando acontece esse tipo de julgamento, e hoje está sendo televisionado para as pessoas poderem assistir e ouvir atentamente o que estão dizendo esses advogados em suas sustentações orais, é importantíssimo para você emitir uma opinião com senso crítico diante de tudo aquilo que a gente vem assistindo. Por um lado, nós temos uma Suprema Corte que apresenta um relatório fabricado pela Polícia Federal, com toda uma colcha de retalho, completamente desconexo com a realidade, através de cortes de WhatsApp, de informações que são aleatórias, juntas, tudo dentro de um relatório que não tem o menor sentido. E acusando essas pessoas, que muitas dessas pessoas, até mesmo o coronel e general, nem no Brasil estavam por muito tempo. E voltam, e são pessoas que estão sendo agora imputadas ao banco de réu. E isso é inacreditável. E outra informação aqui importante, que passa batido na mídia, porque a mídia não fala disso, porque foi instaurado agora, não só agora, mas durante todos esses anos e esses meses, um tribunal midiático, onde a mídia, que é paga, muito bem paga para ter fundos aí de governo, de incentivos e tudo mais, incentivos fiscais, então elas têm que ser um braço do regime. E elas colocam as informações falsas como capas de jornais, como manchete de jornais, mesmo quando a testemunha está afirmando categoricamente que aquilo não aconteceu. E eles continuam batendo na mesma tecla. Então, essa é a operação psicológica que vem sendo travada nesse momento no Brasil, tentando ludibriar a massa, fazendo a manipulação de massa para que as pessoas aceitem que sim, ocorreu um golpe de Estado, ocorreu isso que eles estão falando. Olha o perigo, o golpe dessas pessoas tentarem matar o Alexandre de Moraes, tentarem matar o presidente da República, Geraldo Alckmin. Baseado em quê? Aí as pessoas que estão ouvindo isso todos os dias, dos jornalistas, dos blogueiros, dos canais que são os porta-vozes do regime, do Supremo Tribunal Federal, essas pessoas estão dando o recado do Supremo Tribunal Federal à população, e a população acredita de fato naquilo que está acontecendo, mas não vai buscar o que aconteceu. Eles não fazem questionamentos importantes que deveriam ser feitos para a gente poder entender o emaranhado de coisas que nós estamos envolvidos. E aí, hoje, inclusive hoje, antes que a oitiva começasse, aqui, gente, uma coisa que eu achei absurda, porque a CNN publica às 10 horas da manhã, dizendo com um artigo que diz o seguinte, como manchete de capa, aqui, a manchete era isso: PGR defende que todos os integrantes do Núcleo 3 se tornem réus antes que a sustentação oral dos advogados fossem iniciadas. Como que às 10 horas da manhã tem esse recado aqui dentro da PGR que está dizendo, mandando um recado que defende que todos os integrantes do Núcleo 3 se tornem réus? Olha, nós estamos diante de um tribunal que não é um tribunal democrático, republicano, está longe de ser um tribunal democrático e republicano. Até mesmo o tribunal militar, em relação a esses 37 militares, eles fizeram uma investigação dentro do tribunal militar
para investigar todos esses 37 militares envolvidos, porque é o Tribunal Militar que tem que ver o que está acontecendo. É o Tribunal Militar que pune. E eles foram punidos, mas não porque houve uma tentativa de golpe, mas porque houve uma ação ali que não foi uma ação para o tribunal que limparia a imagem deles, que mancharia, macularia a imagem deles. Então eles tiveram penas ali, tiveram as suas processos, não foi nem processo, mas eles tiveram as suas punições ali dentro do Tribunal Militar, essas 37 pessoas. E esse Tribunal Militar, através das investigações que foram feitas, foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal, que até agora eles não levaram em consideração absolutamente nada. Então, já sabemos que um tribunal, hoje, de exceção, que é como funciona nos regimes soviéticos, ignoram todas as provas, jogam todas as provas no lixo e punem pessoas somente com a palavra e com a língua do STF. É isso que nós estamos assistindo hoje e as punições acontecerão pela tarde e vocês verão que todos esses se tornarão réus. Esse é o veredito final do Supremo Tribunal Federal. Agora, Marcília, quero te pedir para esclarecer uma dúvida, porque nesse caso, né, do plano do golpe, a gente tem essas testemunhas, e você mesmo já disse, né, que testemunha, claro, é obrigada a falar a verdade, mas essas testemunhas muitas vezes também são réus no processo, né, porque a gente tem Alexandre Ramagem, Anderson Torres, né, que também respondem. Como que fica o posicionamento num caso de um processo penal, né, dessa pessoa que é ouvida como testemunha, mas também é réu? Quer dizer, ela tem alguma obrigação de falar exatamente a verdade ou pode se defender da maneira que for possível, Marcília? Pois é, uma pessoa que é réu num processo, ela não devia ser testemunha no mesmo processo que a envolve, né? Justamente para não criar esse tipo de constrangimento, porque como réu, você tem o direito de se defender da forma que for, inclusive não falando toda a verdade ou enxergando a verdade do ângulo que você bem quer. Como réu, você tem esse direito. Agora, como testemunha, não. Então, uma pessoa que é testemunha de um processo que pode prejudicá-la não deveria ser testemunha. Claro, esse testemunho é viciado. Agora, isso daí, Rosana, apenas mostra como nós temos um processo problemático, como nós temos um processo que não tem provas suficientes. Porque se houvesse provas suficientes, a gente não precisaria, por exemplo, ter uma delação como a do Cid, que é viciada, que não é espontânea, que foi obtida mediante coação. A gente não teria, por exemplo, o constrangimento de ontem, a testemunha dizer uma coisa e depois dizer outra. E isso, claro, irritar o juiz. Sabe por que irrita o juiz? Porque não tem mais nada. Porque é só baseado nisso. A gente tem esses constrangimentos porque isso tudo vai, como bem disse o Serrão agora há pouco, também a Karina, desmontando um pouco toda essa falácia de que esse inquérito do golpe e de que essa denúncia da PGR são capazes de condenar alguém juridicamente, não politicamente. Politicamente a gente sabe que qualquer coisa vale, mas juridicamente não são capazes. A denúncia da PGR, eu digo isso desde o primeiro dia em que ela foi publicada. Eu li a denúncia, disse, cravei que era inepta, e é inepta. É inepta, continua sendo. O que os juízes não fazem é reconhecer isso. E por que não fazem? Porque não podem. E por que não podem? Porque querem condenar. E querem condenar politicamente para que o tabuleiro político do ano que vem seja modificado. E nós temos de tolerar isso. O direito ser utilizado ou ser martirizado, mal utilizado e martirizado como um instrumento para a política dos ministros, para uma política de um consórcio estatal que passou a existir no Brasil entre STF e Executivo, para fazer com que no ano que vem o tabuleiro político não possa ofender, vamos dizer assim, os desejos de que a esquerda ou esteja no poder, ou no poder esteja uma direita aceitável, e essa direita aceitável não é o Bolsonaro, para eles, não é aceitável para eles. Não é o Bolsonaro nem o bolsonarismo. A gente provavelmente vai ter o bolsonarismo hostilizado pelas autoridades públicas para sempre.
E por quê? Porque eles acham que é radical, porque eles acham que pode dar problema, porque pode ser que eles achem... Na verdade, o que eu acredito que eles acham é que se o Bolsonaro, ou se o bolsonarismo toma o poder novamente, com a experiência que teve de sofrer e não de dar um golpe, talvez o bolsonarismo se torne uma força que eles não consigam mais combater. É esse o grande receio das autoridades públicas, do consórcio estatal. Então, diante disso, eles precisam transformar esse julgamento jurídico em um instrumento político para retirar o Bolsonaro e o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. Vão permitir só que a esquerda ganhe, ou que uma direita que eles acreditem ser mais branda, mais aceitável, mais para o centro. É isso que está na mesa. Todo mundo vê. Como eu venho dizendo, quem for cego, veja de repente todo o azul da vida. Só quem for cego. Não tem nada azul. Nós temos hoje tribunais que não são apenas ativistas, mas são políticos. Estão intervindo indevidamente na vida pública e na vida política do país. Então, é um negócio básico. Não dá para você ser testemunha e ter de falar a verdade se ao mesmo tempo você é réu e tem o direito de se defender da forma que quiser, inclusive não falando a verdade. É uma contradição que não permite com que a pessoa possa ser testemunha de um processo que possa prejudicá-la. Mas é isso. Mas é isso por quê? Porque a PGR, ela, repito, não tem as cartas que conta ter na mão. É isso, porque é só isso que eles têm. Eles precisam usar a delação do Cid porque não tem outra. Eles precisam usar essas testemunhas porque não tem outras. Eles não podem descartar e precisam constranger o Freire Gomes a dizer a verdade mais conveniente porque não tem outra testemunha. Né? Ontem, inclusive, o Freire Gomes, bom que se diga, disse que não conhecia o Felipe Martins. Não conhecia o Felipe Martins. Aí muita gente disse, opa, ele está se desdizendo. É pior que isso. Se você for ver o depoimento na polícia do Freire em relação ao Felipe Martins, está escrito lá que o Felipe possivelmente, está escrito, possivelmente estava na reunião em que houve a minuta. A discussão da minuta, possivelmente. Então a pessoa diz na polícia, possivelmente, a pessoa diz em juízo, na audiência, que não conhece, e o Felipe Martins está sendo acusado. E está aí preso. Por quê? Não se sabe. Então, é disso que se trata. A gente está falando aqui de algo que não é jurídico, infelizmente. A gente precisa falar da questão jurídica para demonstrar que ela é política. Falar do quanto é absurdamente antijurídico o que está acontecendo é relevante. A gente mostra, muita gente chega e me critica, diz assim, você fica falando de direito, ninguém mais se importa com isso no país. Não, nós mostramos o caminho certo, nós mostramos o quanto não está sendo jurídico todos esses julgamentos, serve sim. Muita gente se importa sim, porque quando a gente mostra isso, a gente expõe que é só política. E quando a gente expõe que é só política, a gente deixa esse circo, como eles dizem não desejar, claro, ninguém deseja que os tribunais se transformem em um circo, mas quando nós mostramos que o envelopamento, o invólucro jurídico é frágil, descasca, expõe a nu toda a intenção política. E expondo a nu toda a intenção política, todos eles ficam descobertos. E aí a gente percebe que é um circo. E isso é muito relevante para que a gente não apenas brigue pelo caminho certo, como para que a gente brigue, para que a gente volte a ter um tribunal constitucional nesse país. Nós não temos mais. O nosso tribunal deixou de ser constitucional. Nós não temos mais um tribunal, eu tenho dito isso, já falei isso aqui diversas vezes, não temos mais um tribunal constitucional no país. O nosso tribunal abandonou a Constituição como um pai que abandona o filho e vai curtir a vida. Sabe? Aquele pai que não cuida dos filhos, deixa o filho com a mulher em casa e vai curtir a sua onda. É isso que o STF fez, abandonou o seu filho, que é a Constituição, e foi curtir a sua onda, foi brincar de ser político, foi brincar de ser congressista e de ser governante desse país. E a gente tem que estar, e a gente está aguentando isso. Então precisamos sim expor
esse abandono. Precisamos sim expor todos os erros e mazelas que têm acontecido. Marcília, quero só registrar aqui ó, que a Nádia Monteiro escreveu aqui para você. Marcília, sua palavra é muito importante para nós leigos. É ótimo mesmo ter você aqui com a gente, Marcília, para esclarecer esses aspectos jurídicos aí. Agora, Serrão, eu quero aproveitar que o Marcília deu a deixa aí para falar da interferência do STF na política brasileira. Claro que a gente já vai voltar a falar desse julgamento, né, do plano do golpe, mas pra gente, quero só interromper aqui esse assunto rapidamente, porque hoje de manhã a Carla Zambelli deu uma entrevista para o Café com a Gazeta, o nosso programa, né, ao vivo a partir das 7 da manhã. Se você ainda não assistiu, fique ligadinho então, porque a partir das 7 da manhã a gente já está ao vivo com muito conteúdo aqui no YouTube. Hoje de manhã, então, Carla Zambelli falou ao vivo com a gente. Vamos escutar um trechinho da fala dela e depois vou pedir para o Serrão comentar o que ela disse. Vamos ver. Então, assim, todas as provas que eu apresentei apontam minha inocência. Mas ele colocou 10 anos porque ele disse que eu sou mandante. E 8 anos para o hacker que efetivamente fez tudo. Como é que eu posso ser mandante só por causa da palavra de um hacker, entendeu, Cris? Então, é isso acontecendo. Num caso, eu estou condenada por um porte ilegal, sendo que eu tinha porte. E no outro, eu estou sendo condenada por mandar algo que eu não mandei. Que não tem prova nenhuma de que eu mandei. Não tem uma conversa no meu WhatsApp. Eles pegaram meu celular. Todos os meus celulares. Aí disseram que eu tinha pago. Lembra que tinha um negócio de um dinheiro de 40 mil que eu tinha pago para ele? Na verdade, ele recebeu 3 mil para poder tentar fazer o site. Era um contrato de 10. Ele recebeu 3 porque ele não entregou o serviço. E ele fez um contrato com uma venda de uísques com um ex-funcionário que eu tinha. E isso foi provado na Polícia Federal porque essas duas pessoas, tanto o rapaz que contratou para o site, quanto o que comprou os uísques, tiveram depoimento, a Polícia Federal foi na casa deles, eles tiveram que se defender, foram já arquivados os casos deles, porque eram casos assim, de transação comercial normal e legal. Então o dinheiro também não foi eu que dei. E isso foi tudo provado, as pessoas já foram inocentadas. Então como é que eu posso ser mandante? É isso, entendeu? É uma perseguição política, porque eu não vejo um outro motivo para eu ter 15 anos e 3 meses de prisão decretados. Em Café com a Gazeta, recebendo aqui a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Nós vamos a São Paulo agora, deputada, com o Lucas Sabo e o Jorge Serrão, que tem perguntas. Aí, ó, Serrão, a Carla Zambelli falando sobre uma das condenações aí, né? Ou a soma das condenações, enfim, das penas a que ela foi submetida, falando justamente desse aspecto, né? De achar que é uma interferência do Supremo Tribunal Federal nas próximas eleições. E nessa entrevista que ela deu para nós do Café com a Gazeta, ela deixou bem claro que tudo contra ela de perseguição aconteceu depois que o nome dela foi cogitado como candidata potencial ao Senado. Uma disputa que seria junto com Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro perseguido, Carla Zambelli perseguida, e a linha de raciocínio é essa. O sistema de poder no Brasil, ele está utilizando a juristocracia, os políticos de esquerda, através de partidos políticos ou de iniciativas individuais, acionam o poder judiciário contra parlamentares que eles desejam tirar da jogada na base do tapetão. E aí vem a história. Caso da Zambelli. 2 processos muito claros. O primeiro trata dessa questão da invasão do sistema de computadores do Conselho Nacional de Justiça, que ela diz claramente que não tem a ver com essa história. E o segundo, o episódio de São Paulo, na véspera da eleição, em que ela correu atrás de um petista empunhando uma arma que havia feito uma ameaça grave a ela. A história é essa, ela está sendo condenada nesses 2 casos, e ainda tem um terceiro ponto, que é a inelegibilidade dela na eleição passada, que pode aí tirar 4 a 5 ou 6 deputados da bancada do PL, caso o Tribunal Superior Eleitoral, considere que os votos da Carla Zambelli, 950 mil votos, não possam ser computados. Tem uma coisa curiosa no meio dessa história aí, é que existe um parlamentar que tem muita influência e boa relação, tanto no Supremo quanto no TSE,
e ele é um dos que está apoiando, curiosamente, a Carla Zambelli, dando suporte a ela, para que não ocorra a cassação dela ou que, se houver uma cassação, que seja preservada a quantidade de votos que ela teve, porque aí não tem problema com o pleito, com a quantidade de parlamentares eleitos. Então, vejam, todas as histórias vão sendo cercadas de um determinado casuísmo persecutório. A ideia, o ponto aqui não é se a Carla está certa ou errada, se é culpada ou inocente. Isso independe, o sistema de poder ele quer perseguir quem possa ser uma ameaça potencial adiante. Então, pode notar, vários potenciais candidatos ao Senado a todo instante são alvos de processos, pedidos de investigação, alguns até secretos, sigilosos. E aí, se o parlamento deixa o parlamentar ser investigado, processado e até finalmente condenado, o pirão da democracia brasileira desanda. E é isso que estamos vendo acontecer. Então, é preciso que haja uma mobilização política para que esse tipo de caso não possa mais ser aceito, tolerado do ponto de vista da política. Um poder judiciário está interferindo politicamente no legislativo porque o legislativo deixa isso acontecer. O Senado não está cumprindo o seu papel de peso e contrapeso, e aí estão deitando e rolando nessa ação persecutória que, vou lembrar sempre, tem a motivação gerada por partidos políticos de esquerda ou individualmente por políticos ditos de esquerda. O Brasil está no ritmo da perseguição, no ritmo da tirania sem parar, e ela precisa ser interrompida. Ela não pode ir mais adiante, porque a gente está destruindo a política. E essa mais grave crise institucional que a gente tem, ela só tem uma solução: política. Ou se faz a política, ou vamos para a barbárie institucional completa. E na barbárie institucional completa, vale tudo, tudo pode acontecer. A Odete Roitman pode se tornar uma moça boazinha e recatada, ou pode ser a devassa que vai promover a perseguição geral contra todo mundo. Cuidado, hein, Serrão, que na internet a Odete Roitman tá fazendo sucesso, hein? Agora, Karina, esse tipo de atitude, né, ou de leitura, não sei, enfim, que os outros países podem fazer do Brasil, também é comprometedora, né? Quer dizer, essa interferência nas eleições, no nosso parlamento, não é típica de uma democracia de um país do tamanho do Brasil, né? Nem de perto, nem de longe, nem de perto. Isso em qualquer país democrático, é claro. Mas aqui, eu repito nessa tese e nessa análise, que o que o Alexandre de Moraes está fazendo, no que ele transformou o Supremo Tribunal Federal, que é um Supremo Tribunal inquisitório, que para uso específico de perseguições políticas, para o abatimento de opositores e tudo mais, isso é um exemplo maravilhoso para toda a ala progressista, esquerdista, socialista, comunista, globalista. É ótimo, porque esses são os planos. Os planos é chegar a esse ponto aqui, esse ponto do Tribunal de Alexandre de Moraes, onde as pessoas não têm por onde escapar. E trazendo esses processos como os vereditos finais e não usando provas e nada disso. Então, é um problema. A maior parte do mundo, dos países do mundo, sobretudo aqui na União Europeia, eles não têm ideia do que está acontecendo no Brasil. Isso é um fato, até porque nós temos muitos problemas já por aqui para ser resolvidos, com essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com a questão da guerra entre Hamas e Israel, que afeta diretamente os países europeus. Então, aqui, eles não têm tempo nem para entender o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então, isso é nosso problema pessoal, que é o nosso problema doméstico, que nós temos que enfrentar nós como cidadãos, tendo aí a consciência
e a sabedoria para entender que essas pessoas passaram dos limites e que nós nos tornamos, sim, um tribunal de exceção perigoso, muito perigoso, que isso hoje está atingindo, está servindo como um material, como uma arma, como um gatilho para expelir completamente essa direita que não pode existir, porque isso já está claro desde o início, que todos os opositores que são as pessoas que estão alinhadas ao regime Lula, eles dão declaração o tempo todo sobre isso. Então, o problema aqui é Bolsonaro, é o bolsonarismo. É ele que está sendo abatido nesse momento e o processo é esse. E eles usam o quê? Eles usam da manipulação midiática, eles usam dos analfabetos funcionais, dos ignorantes que repetem tudo o que eles dizem, e eles vão nas redes sociais e repetem os absurdos que eles repetem, atacam pessoas, condenando essas pessoas, destruindo a vida dessas pessoas, sem nenhum peso na consciência, porque é assim que funciona o regime comuno-socialista. Eles destroem, eles minam famílias, eles minam ideias, eles minam a liberdade de expressão, a liberdade de informação, e eles acreditam, no fundo da alma deles, que eles estão fazendo o correto, que eles estão calando vozes em nome da democracia. Veja bem que paradoxo nós chegamos. É o paradoxo da ignorância completa e absoluta que está destruindo a nossa civilização e as próximas gerações que pagarão um preço enorme por isso. Enquanto aqui nós estamos falando sobre, porque o assunto hoje é esse, o assunto hoje, quem está no centro das atenções, quem está sendo perseguido, é grupos de direita que estão sendo perseguidos sistematicamente. Aqui eu não vejo, e aqui qualquer um que esteja assistindo nós nesse momento, e eu gostaria que vocês até colocassem aqui no chat, se vocês estão vendo com a mesma celeridade, com a mesma atenção e com a mesma pressão, esses mesmos supremos e essas mesmas pessoas que estão aqui, a própria mídia no geral, cobrarem aqueles políticos e aqueles lobistas e aquelas pessoas que usurparam das instituições brasileiras para roubar sistematicamente os seus cidadãos, retirando o dinheiro deles sem autorização, porque as pessoas já pagam, o brasileiro paga um dos maiores impostos do mundo, não tem nenhum direito a nada, o sistema de saúde é horrível. Agora mesmo, usaram do Padilha, tirando a Anísia Trindade, para colocar Padilha no Ministério da Saúde. Em contrapartida, o Dino, na mesma movimentação, entra na questão das emendas parlamentares, dizendo que os políticos agora vão ter que cobrar as emendas parlamentares, que nós aqui estamos de acordo e está tudo certo, tem que ter transparência. Só que agora o que não pode ter é roubar no jogo que está em andamento. Você não pode colocar o ministro seu dentro do Ministério da Saúde e tirar 3 bilhões da saúde para colocar em emendas sem transparência, que é isso que eles fizeram. Esse é o golpe. Os brasileiros estão sendo roubados desde a sua concepção. As pessoas que estão aqui defendendo qualquer regime que sejam, vocês não passam de meros escravos acéfalos que não estão entendendo o quão cruel é esse jogo que está sendo jogado e estão sendo jogados em cima de corpos, dos seus, dos nossos filhos, das nossas gerações que estão aí. Aqui, nenhum cidadão que tivesse a capacidade, a moral, defenderia isso que está acontecendo hoje no Brasil, enquanto o maior roubo da história do nosso país está sendo colocado para baixo do tapete, enquanto as pessoas estão falando de suposto golpe, enquanto o golpe já foi dado. Enquanto todo mundo aqui já tomou um golpe, já tomou um pedala Robinho, já tiveram seus salários roubados, vocês são roubados todos os dias, todos os segundos e minutos, por esse regime que está instalado há décadas no país. E ainda há quem defenda toda essa crueldade, essa insanidade. E aí vem aquela frase, que aqui não diz respeito a todos. Mas há essas pessoas ainda que comentam, essas pessoas que aceitam isso, que cada povo há o governo e o regime que merece.
E eu acredito que as pessoas têm que despertarem para ter mais dignidade e defender mais a dignidade humana do que ser simples escravo, achibatado todo dia por políticos corruptos que insistem em roubar o cidadão na cara dura e ainda tem gente que gosta e que aplaude. Isso não passa de um complexo de Estocolmo. E isso tem que parar imediatamente com o despertar da população para parar de ser ignorante e acordar para a vida. Bom, agora a gente volta a falar, né, desse assunto do momento aí, que são as oitivas das testemunhas, enfim, e do julgamento desse plano de golpe. Porque, Marcília, Serrão já lembrou aqui, né, que ou até agora não sei se foi você que falou, mas acho que foi o Serrão, que o Marco Antônio Freire Gomes, né, que é o ex-comandante do Exército, falou, então, que o ex-presidente Jair Bolsonaro concordou quando ouviu dele o alerta de que a corporação não iria adotar qualquer medida para interferir no resultado da eleição de 2022. E a gente tem hoje também a primeira turma do Supremo julgando a denúncia da PGR contra o que eles chamam lá de Núcleo 3, que são outras 12 pessoas, né, que também estariam envolvidas nesse plano de golpe. Já são 22 acusados, né? E agora tem mais esses 12 que possivelmente terão a denúncia aceita, né, Marcília? Sobre essa, primeiramente, a respeito do recebimento dessa denúncia, todos vão ter a sua denúncia recebida, muito provavelmente. A chance é muito pequena, quase nula, da gente ter algum tipo de interferência do STF agora. Inclusive essa questão de separar, aí as pessoas perguntam assim, então por que separaram em núcleo? Se é para receber a denúncia de todo mundo, sem muito debate, sem qualquer discussão, podia não separar em núcleo nenhum. A separação em núcleos serve para duas coisas. Primeiro, para explicar para as pessoas e para a mídia como o golpe foi arquitetado. Essa ideia vem provavelmente do ministro Moraes. A gente tem assistido o ministro Moraes quase brincar de escolinha com a gente, no sentido de querer mostrar para nós, os alunos que somos ignorantes, o que aconteceu no país, segundo ele. Quer dizer, segundo a PGR. Quer dizer, segundo ele. Então, dentro desse cenário, é que os núcleos são importantes para uma função meramente didática, e também, muito provavelmente, na hora das condenações. E eu antecipo aqui das condenações porque é um julgamento que a gente sabe que está com as cartas marcadas e vai vir uma condenação. Mas as penas não vão ser as mesmas. Claro, não dá para botar a pena máxima para todo mundo como eles desejariam, mas eles vão fazer algum tipo de arranjo no sentido de que um núcleo 1 vai ter penas maiores, o núcleo 2 menores, e assim por diante. Então essa divisão em núcleo serve para isso. Nesse momento do recebimento da denúncia, esquece. Veja, assistam. Eles não estão debatendo nada. Os ministros não estão sequer interessados no que tem sido dito pelos advogados ou por quem quer que seja. Não é o fórum ali adequado para ouvir ninguém. É uma mera formalidade, e essa distribuição em núcleos tem a função didática de, repito, mostrar para nós, tentar nos convencer de que esse é o organograma do golpe. Os núcleos têm essa função, e só essa função. Todos vão se tornar réus. Porque se eles não tornarem alguém agora réu, eles vão fragilizar ainda mais uma denúncia já muito frágil da PGR. Eu até comentei aqui em tom de brincadeira, falando meio sério, falando meio brincadeira, que já que a Miriam Leitão foi indicada para a Academia Brasileira de Letras, o próximo a ser indicado podia ser o Gonê, porque é uma peça quase ficcional, para não dizer que é uma peça ficcional, apenas por um pingo de respeito pela peça, eu diria que ela é quase ficcional. E por quê? Porque não tem provas. As provas todas que são o elemento que cola, as provas, elas servem numa denúncia como a massa. Sabe quando você pega o tijolo e põe um em cima do outro? A massa que vai no meio são as provas. O que separa uma peça ficcional de uma peça jurídica é isso. A massa ser de provas ou de criatividade. Numa ficção, se eu escrevo um livro, bom, entre um tijolo e outro, eu colo entre uma narrativa e outra, ou entre uma história e outra, eu colo o quê? Com o quê? Com imaginação. Numa peça jurídica, entre a narrativa 1 e a 2, entre a A e a B, está o quê? Prova.
prova de que a 1 está certa, prova de que a 2 está certa, prova de que aquilo existe. Essa massa não está na denúncia quilométrica, longuíssima da PGR. Em momento algum ali tem provas. E por isso que é, como eu digo, é constrangedor, claro, uma testemunha voltar atrás, é constrangedor eles terem uma delação premiada fraca. Por quê? Porque eles não têm nada. Então é constrangedor quando, se você, vamos lá, quem gosta de jogar cartas, sabe? Quando você está com uma mão ruim, imagina só, se uma carta, você perde uma carta e já está com a mão ruim, claro, você fica nervoso, você fica constrangido. E é por isso que os ministros estão constrangidos e nervosos, porque ele já tem uma mão que é bem ruim. E olha que eu acho que o PGR se esforçou, não é culpa dele não, viu? É que o caso é forçado. O PGR fez ali o seu malabarismo, mas a mão é ruim. Os ministros estão com uma mão que não é boa. Aí perde uma carta. Então fica complicado, sem coringa, sem nada. Eu queria, portanto, convidar as pessoas a não ter nenhuma expectativa em relação a esse momento. Não vai haver nada de diferente. O que vai haver é todo mundo ter a sua denúncia recebida e depois, aí na hora do julgamento, das penas, talvez aí haja uma diferenciação. Espero. Não dá para condenar todo mundo no teto. Então ali vai haver alguma diferenciação. Mas é só isso. De resto, gente, é um espetáculo. Um espetáculo teatral ou circense. Serrão, agora vamos lembrar, né, que os integrantes desse chamado Núcleo 3, né, são quase todos militares, né? Tem 11 militares e um policial, um agente da Polícia Federal. E a grande polêmica que está rolando agora nessa defesa desses réus, provavelmente processados em breve, é que a maioria das ditas provas, entre aspas, obtidas contra eles, são provas absolutamente inconsistentes. São as chamadas conversas de bar. Militares fazendo comentários no meio lá da churrascada, da bebedeira, falando bobagens sempre típicas, ou então em trocas de zap-zap, em que também todo mundo, a maioria esmagadora no WhatsApp, troca, recebe, manda muita bobagem. E as bobagens estão sendo usadas como provas de uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Isso não tem consistência absolutamente nenhuma. Imagina alguém planejar golpe de Estado no papo de WhatsApp. Olha, é chamar a maioria do povo brasileiro de imbecil, de idiota, de retardado mental, para acreditar numa tese dessa. Então, de novo, estamos patinando perigosamente em torno da maior mentira contada oficialmente na história do Brasil, a de que houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder no 8 de janeiro, através de uma organização criminosa, que é o que é pior ainda. Isso que está sendo contado. O Bolsonaro está sendo reduzido a um chefe de uma organização criminosa, um cara que nunca foi condenado por corrupção, um cara que sempre teve a vida dele ali honesta e séria, até prova em contrário, já tentaram provar o contrário e nunca arrumaram nenhum motivo. Então vejam, de novo, estamos diante de uma perseguição política desnecessária, e uma perseguição política tão burra, mas tão burra, que ela só serviu para aumentar a popularidade do Jair Bolsonaro. Agora, o duro dessa história. O alvo preferencial é o Jair Bolsonaro. Só que no meio desse rolo todo, está sendo destruída a carreira, a vida de famílias, de militares brilhantes. Você tem hoje um general de exército 4 estrelas preso. Um general que foi herói na intervenção militar no Rio de Janeiro. E agora estamos recebendo a visita no Brasil do almirante Romey, que manda no Comando Sul das Forças Armadas Americanas, para comunicar às Forças Armadas brasileiras
que os Estados Unidos farão operações militares contra o narconegócio por aqui. E que, brasileiro queira, brasileiro não queira, as facções criminosas que atuam por aqui serão consideradas terroristas. E nessa categoria receberão combate internacional da coalizão que vai apoiar os Estados Unidos nessa operação, que contará com o apoio de Israel e outros mais com capacidade bélica para transformar em pó essa turma aí que hoje está deitando e rolando e fazendo terror no Brasil, tornando a vida do brasileiro inviável, ajudando a promover o genocídio brasileiro. 40 mil mortes por ano de brasileiros por causa de um esquema desse de violência desenfreada que gera lucro altíssimo com a venda de drogas entorpecentes, viciando, destruindo a sociedade brasileira. O americano vem para bater nessa questão, não é porque ele seja bonzinho, é porque ele cansou de o narcotráfico acabar com a América. Está inviabilizando a América. Então, a América vai inviabilizar o narconegócio. E aqui no Brasil a gente sabe que o narconegócio tem relações umbilicais com a máquina estatal brasileira. Portanto, se o americano atacar o narconegócio, ele estará atacando diretamente a máquina estatal brasileira, corrupta, bandida e canalha. O que vem por aí é bastante interessante. Nunca antes na história do Brasil isso aconteceu. Então, preparem-se para as cenas dos próximos capítulos que vão fazer inveja ao filme mais bárbaro de perseguição, de guerra, já produzido pelos Estados Unidos da América. Aguardem. Agora, Karina, vamos comentar aqui uma fala do Rodrigo Pacheco, né, o senador, que defendeu a definição de mandatos para os ministros do Supremo, né, mandatos de 8 anos, isso porque tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, né, que foi apresentada em 2019 e até hoje não foi votada. Quer dizer, ele achou que é perfeitamente plausível que se defenda um mandato de 8 anos para os ministros do STF. Pois é, isso já vem discutido faz tempo, até mesmo quando o Pacheco era ministro, era o presidente da Câmara, ficou engavetado várias coisas em relação a tudo isso que vem acontecendo, sobretudo impeachments de ministros da Suprema Corte, que deveriam ter ido adiante, e não foram. Não foram porque o Pacheco sentou em cima ali e ficou, até quando ele saiu, e ninguém abriu de novo essa caixa, muito menos o Alcolumbre vai abrir isso de novo. Então, isso já era para ter feito há muito tempo, porque não é cabível ministros que se perpetuem no poder dessa maneira, ainda mais nas questões e nos cenários que a gente vem assistindo hoje. Isso tem que ter um questionamento, tem que ter, sim, um debate público em relação a isso que vem acontecendo, tem que ter um debate justo, honesto, com as pessoas que realmente defendem a jurisprudência no Brasil, que atuam através desse mecanismo que é a nossa justiça. É a nossa justiça. Nós, para estarmos aqui nesse mundo e vivermos nessa terra, nós temos justiça. Foi feita para isso, que seria cega, que seria uma justiça apartidária, que as pessoas, os ministros defendessem a Constituição, defendessem as leis, independentemente do credo, da cor, da raça de cada ser humano e, sobretudo, da identidade política que ela possui e ela carrega. Então, isso é legítimo. Aqui nós estamos assistindo um Supremo Tribunal Federal que há anos, nos últimos anos, vem decretando guerra contra a população civil, contra o pensamento livre da população civil em ter as suas ideias, em ter as suas posições políticas, os seus votos, que todo mundo aqui tem que votar, é obrigatório o voto no Brasil. Então, se nós estamos sob esse guarda-chuva de deveres como cidadãos, nós também temos que ter os direitos para proteger nós mesmos como civilização e como cidadão comum, porque hoje nós observamos que não existe uma estabilidade jurídica. Aqui não sabemos mais como as pessoas são julgadas ou não. Aqui depende tudo da interpretação de cada ministro que declarou publicamente, né, que vencemos o bolsonarismo, que nós vamos exterminar os fascistas, apontando grupos políticos como fascistas,
que é, na verdade, tudo aquilo que eles estão aplicando nesse momento. O fascismo é bem isso. Hoje, se nós temos que trazer o fascismo para o nosso mundo contemporâneo hoje, para que a gente está assistindo no Brasil, é muito bem representado através do STF, é muito bem representado através do regime Lula. Porque é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. É assim que funciona. Eles se blindam entre eles. E vocês imaginam agora essas pessoas se perpetuarem no poder? Claro que vira aqui uma tirania, uma ditadura, que não está correto, isso tem que ser mudado, porque aqui nós não teremos mais liberdades, não podemos almejar que isso tudo melhore diante dessa conjuntura que está agora armada no país. É dali para pior. A gente vê uma primeira-dama defendendo uma censura em nome da proteção de crianças, que desde quando a proteção de crianças pertence ao Estado? A proteção das crianças depende e é único e exclusivo direito do pai e da mãe, da família. E que as famílias evoluam, porque aqui nós precisamos também de pessoas que tenham cabeça para agir, que tenham conhecimento, que tenham inteligência para crescer filhos, para mostrar a seus filhos aquilo que é certo, aquilo que é errado, para dizer a seus filhos que o crime não compensa. Embora nós estamos assistindo no Brasil que essa mensagem que eles estão passando, até mesmo através desse regime, onde um condenado, um corrupto e um ladrão, e aqui não é só, é toda a classe política que aqui nós estamos colocando, englobando dentro, continuam ali operando o sistema. Então, se nós, como cidadãos, continuamos a terciarizar os nossos problemas, e dando esses poderes ao Estado, nós estamos errando como humanidade, nós estamos errando como ser humano e nós estamos errando como cidadãos. Não podemos aceitar isso. E é por isso que eles querem uma massa de manobra analfabeta, ignorante, que não é capaz de criar um pensamento crítico, que não é capaz de criticar com base, com solidez, através de fatos, através de cronologias do tempo, através das evidências. Aqui eles estão dizendo praticamente à população que a população tem que acreditar naquilo que o Supremo Tribunal diz e não naquilo que a população está vendo. Ou seja, acreditem naquilo que eu digo, não naquilo que você vê. Isso é negar a realidade. Isso é uma loucura. E mais loucura ainda são as pessoas aceitarem e ficarem nessa, acreditando em manipulações midiáticas, em narrativas completamente desconexas com a realidade e levar adiante esse surto psicótico que foi instaurado no Brasil. Então, isso é um problema de base. Nós temos que mudar a base da nossa população brasileira. Isso tem que vir de baixo para cima e as mudanças não virão de cima para baixo, mas é de baixo para cima. As pessoas têm que entenderem que é a vida delas que estão em jogo, que aqui não é só uma disputinha política com um ou com o outro, porque eu não vou com a cara de um, porque eu não vou com a cara do outro, então eu vou ficar aqui na internet falando um monte de bobagem, porque isso sim é você ignorar e compactuar com todo o mal que vem sendo criado dentro do nosso país. Você está colaborando para isso. Muitas pessoas colaboram de forma consciente, isso já é má fé, e tem aquelas pessoas de forma inconsciente, que não estão nem sabendo o que estão falando, mas estão repetindo um monte de coisa aí, estão ajudando o sistema de qualquer forma, que eles também serão prejudicados cedo ou tarde, porque as contas não fecham no final do mês, essas pessoas não têm nem o que comer dentro de casa, não têm uma vida bacana, endividada em cartão de crédito, passa a vida inteira pagando cartão de crédito, não tem casa própria, não tem carro, não consegue fazer uma compra no supermercado, mas está ali, defendendo os algozes. E aqui eu lembro a vocês uma coisa, os algozes, eles não têm o poder porque eles têm o chicote na mão, porque eles têm a caneta na mão. Não é nada disso. Eles têm o poder porque as pessoas, o povo, abaixa a cabeça e obedece. Porque as pessoas acatam todas as ordens ilícitas e ilegais que vêm lá de cima. E isso em todas as esferas das nossas instituições.
Isso você começa a ver até do seu poupa-tempo, até de qualquer instituição aí que você precisa, que você vê como é que funciona, e o cidadão que não tem nenhum tipo de conhecimento, não tem um traquejo para lidar com isso, se submete a isso. E quando muitas pessoas não têm traquejo, quando muitas pessoas são analfabetas e quando muitas pessoas são ignorantes, dá nisso. É onde nós estamos hoje. Um poço sem fundo. Marcília, qual que é a sua opinião aí sobre esses possíveis mandatos para ministros do STF? Olha, Rosana, eu acho que a gente precisa pensar em qualquer solução para o STF de forma conjunta, né? Então, a sua pergunta, o que eu penso sobre mandato para ministro do STF? Eu penso da seguinte maneira: isso é o ingrediente de um bolo. E o ingrediente sozinho não faz o bolo, né? E então a gente precisa pensar em mandato fixo para ministro do STF, sim, mas a gente precisa pensar num combo, precisa repensar o foro privilegiado, ou extingui-lo, ou diluí-lo para demais tribunais. Então não dá para deixar o STF concentrando todo o poder nele mesmo. Por que não colocar, por exemplo, parte do foro privilegiado, né, que é o que julga as autoridades, faz com que o STF seja o tribunal a julgar deputados e senadores? Por que não botar um pouco com o STJ desse poder? Por que não botar um pouco desse poder com tribunais federais? Essa é uma questão que também deve seguir adiante. E concomitante, junto. O que mais? Ministro do STF não pode ser ministro do TSE. Não dá. Não dá. E por que não dá? Porque um tribunal vira o outro. O abuso de um tribunal vira o abuso do outro. Aliás, não dá para também o CNJ ser um órgão, como a gente tem hoje, o presidente do CNJ é o presidente do STF. Então como é que você pode ser o fiscalizador daquele tribunal que é o que você deveria estar fiscalizando? A gente teve uma matéria esses dias dizendo: Barroso à frente do CNJ e STF ampliou os abusos e regalias do STF e do CNJ. Imagina só, se você amplia as regalias de um conselho que serviria como corregedor dos tribunais, se o conselho ele se torna o alvo, ele se torna o objeto do abuso, se ele se torna o objeto das regalias e privilégios, imagina com que moral ele fiscaliza os outros tribunais, e sobretudo o STF, do qual o Barroso é também o presidente. Não tem como. Então o TSE não pode ter os mesmos ministros do STF. Até porque no TSE você tem ali ministros que são transitórios, e você tem os ministros do STF que vão para lá também, que são permanentes. Claro que eles exercem influência. Quem vai comprar uma briga com o seu colega quando o seu colega é um Moraes? Aí depois você sai, deixa de ser ministro ali, volta para a advocacia, por exemplo? Como é que você consegue seguir se você comprou uma briga com o Moraes? Então é muito complicado, precisa mudar mandato fixo, precisa mudar foro privilegiado, precisa mudar a distribuição dos tribunais do TSE, STF, CNJ, precisa repensar também a forma de se nomear esses ministros, porque a gente tem uma sabatina hoje no Senado que é uma mentira. O Dino, a última vez que foi sabatinado, ele foi eleito antes de começar a sabatina. Todo mundo sabe. Foi eleito nos bastidores, dentro dos gabinetes. Que é isso? Todo mundo sabe. Todo mundo noticiou, inclusive, isso. Então, não adianta só uma medida. Por isso que eu estou dizendo, Rosana, o que a gente precisa fazer é o seguinte: o Congresso precisa ter coragem de inaugurar o debate. Falar assim, não dá mais. STF, meu querido, não dá mais. A gente precisa repensar o seu papel dentro desse país. Ponto. A partir daí, tudo vai ser rediscutido. Tudo. Vamos botar em discussão. Vamos repensar uma coalhada de projetos. Vamos rever, vamos reavaliar, como se fosse uma constituinte do STF. Eu não acho que a gente precise também de uma nova constituinte. Hoje, uma nova constituinte, ela causaria talvez transtornos inconciliáveis, e não tem como você, num país tão polarizado, com tantas visões diferentes sobre tudo,
você chegar a um consenso suficiente para fazer uma nova constituinte, que é um trabalho de muito fôlego. Mas dá para pensar, por exemplo, numa constituinte do STF. Você entendeu? Então, esse é o ponto. Fazer um projeto só. Vamos repensar mandato fixo. Ponto. Não adianta nada. E por que não adianta nada? Ah, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo que, na verdade, acaba sendo o último também. Porque você não consegue ter o fôlego suficiente para dar os demais. Porque vai haver resistência, porque vai haver receio. E vamos lá, se você coloca mandato fixo para ministro do STF, você coloca um poder gigantesco em quem vai nomear esses ministros, porque a cada 8 anos, opa, tem uma nomeação aqui na minha mão, tem uma nomeação de todo mundo a cada 8 anos, então um poder gigantesco no executivo ou em quem vai nomear no presidente, ou se mudar de mãos no Congresso, ou se for para uma mão ou outra, você entende? Então não adianta, a gente precisa tirar a centralidade do poder das mãos dos ministros e de quem os nomeia. E como faz isso? Com uma cacetada de projetos. Com um repensar do próprio papel que o STF passou a ter. E isso não se faz da noite para o dia, isso não se faz tirando um projeto de ocasião na gaveta. Isso, tirar um projeto de ocasião na gaveta, me soa, meus caros, muito mais como, olha, quero agradar a torcida, vou jogar isso para a torcida, assim vocês param de me perturbar. Isso adianta zero. Você acha também, Serrão, que essa declaração aí é só para dar uma acalmada nos ânimos, que ele não tem de fato essa vontade política de comprar essa briga? Com certeza, para enganar bobo. Primeiro que quando você trata da questão do STF, eu concordo absolutamente com quase tudo que o Marcílio apresentou. E ainda acrescendo, a gente tem que definir claramente um critério para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje a Constituição não diz quem indica. O presidente da República no Brasil indica o cara que vai para o Supremo, mas não está escrito na Constituição que é ele que faz isso. Na Constituição está escrito que ele apenas nomeia quem for aprovado pela sabatina no Congresso. Então a gente tem que definir primeiro qual é o critério de escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é o primeiro ponto de cara. Segundo, tem que definir um mandato para esse ministro, 8, 10 anos, tem que deixar isso bem claro e quando esse cara deixar de ser ministro do Supremo, ele vai se aposentar de verdade. Não poderá ser mais nada que tenha a ver com questão jurídica, pelo menos. Ah, quer ser pescador, jogador de futebol, artista, tudo bem, mas questão jurídica não, que a gente não pode permitir que o tráfico de influência continue no Brasil, como hoje acontece descaradamente, na tal venda de pareceres. Isso é um negócio que é uma brincadeira que o Brasil leva essa brincadeira a sério. E ela é milionária, hein? Ela rende uma grana bacana. Então esse era um ponto também que podia ser tratado nessa história toda. Agora, qualquer coisa que você vá mexer hoje em relação ao Supremo, Constituição, você tem que ter uma coesão política. A direita conservadora no Brasil ela não consegue formular um projeto estratégico para coisas fundamentais. Tínhamos que ter aqui um pacotão. O que fazer hoje com o problema do Supremo Tribunal Federal? Isso tinha que ser debatido, elaborado um projeto e colocado para apreciação da sociedade para uma discussão ainda maior. Aí, quando estiver maduro, aí você parte para a aprovação legislativa disso. Aqui no Brasil querem fazer tudo de maneira atropelada, sem debate nenhum, inventando soluções que, na verdade, são mais problemáticas do que solucionáticas, como diria o grande e saudoso craque Dario o Dadá Maravilha. Então, a gente aqui está brincando, tem que parar de brincar. O Brasil precisa discutir, sim, um novo formato institucional. A Constituição que a gente tem hoje é um lixo. Ela é a mãe de todas as crises. Ou pior, mãe não, ela é madrasta, malvada de todas as crises que estamos sofrendo no Brasil. Ela tem aspectos positivos, então juntemos esses aspectos positivos e vamos modificar aquilo que não presta. Isso tem que ser feito. Agora, por Assembleia Constituinte, talvez não, porque vamos repetir a bobagem
de 88. 88 foi uma armação canalha. Essa Constituinte aí, ela é filha do Plano Cruzado, né? Os deputados políticos eleitos, naquele caso o ismo do Plano Cruzado, fizeram a Constituinte, fizeram essa caca que está aí. Tanto que até o presidente Sarney, na época, disse que o Brasil, com essa Constituição, seria ingovernável. Pô, o cara foi o profeta do caos, ele acertou na mosca. Mas não precisava ser o profeta do caos para fazer isso. O próprio Ulisses Guimarães já previa que essa Constituição teria que ser modificada em breve, só que ele não teve tempo de fazer esse trabalho. Ou ele morreu, ou mataram ele, né? Ou o helicóptero caiu sozinho, que às vezes acontece isso, né? E aí Ulisses não teve tempo de concluir o trabalho que ele queria fazer, que na Argentina foi feito. E hoje o governo Milei, ele consegue avanços na Argentina, porque lá eles fizeram uma Constituição porcaria, mas que foi depois consertada e hoje ela está adequada para atender a demanda de transformações que a Argentina necessita, apesar dos longos governos de esquerdice estúpida que lá ocorreram. Mas o Milei está tendo base constitucional para agir. Aqui, quem quiser modificar alguma coisa não tem condição nenhuma de mexer. Você eleger o próximo presidente da República, ele vai ser mais um gestor inútil da crise institucional, porque ele não vai conseguir governar, a não ser que ele consiga um grande conluio com o sistema do Congresso Nacional e agora com a juristocracia, que não vai querer também ceder o poder que ela conquistou. Então vejam a dimensão do impasse brasileiro. E nós vamos às eleições, vamos eleger novos representantes. Do mesmo jeito, com o mesmo formato que a gente tem aqui de representatividade pífia, o mesmo modelo eleitoral questionado. Então, a tendência da gente ter um resultado ruim do ponto de vista institucional na próxima eleição é gigantesca, porque a gente vai repetir, vai seguir a mesma fórmula errada, achando que vai ter novidade, que vai fazer diferente. Não vai fazer diferente. Mas vai melhorar um pouquinho. O pouquinho no Brasil de hoje não resolve. Ou a gente tem um projeto estratégico que define claramente que país queremos e como isso aqui vai ser, ou então não perca tempo, a gente vai para o caos. E o caos está só se ampliando. Bom, é isso. Você que está no YouTube já deu aquele like ali, a curtida do nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito. Quero agradecer a sua companhia e tem um recadinho importante. Coladinho agora aqui no Sem Rodeios, já vem o Entre Linhas com muita análise, muita entrevista aí sobre os principais fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, fica aqui com a gente nesse link, que automaticamente já começa o Entre Linhas. Se não for automático, ali o YouTube vai deixar um recadinho para você, você clica ali no íconezinho para começar o programa. Então, fica com a gente que já vem o Entre Linhas. Quero agradecer também nossos comentaristas. Karina, obrigada pela companhia hoje. Eu que agradeço, Rosana. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com a nossa audiência. E nos vemos na quinta-feira, mas amanhã tem mais Sem Rodeios. E fiquem aí que já começa a Entre Linhas. Beijo grande para todos vocês e fiquem com Deus. É quinta. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rosana. Obrigado, Karina, Serrão, toda a audiência. É um prazer estar aqui com vocês. E amanhã, tamo aí. Serrão, obrigada. Valeu, voltamos amanhã e deixo uma enquete. Quem pode fazer pior ao Brasil? Xi Jinping ou Xi Jinpinga? Outro camarada pouco conhecido. Vote e me diga depois. Bom, é isso. Amanhã tem mais Sem Rodeios ao vivo, a partir da 1h30 da tarde. Você vai ficar agora com um videozinho do Entre Linhas de ontem. Tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir o que o Paulo Figueiredo tem a dizer, então a gente volta amanhã, mas fica aí que o Entre Linhas já vai começar. Tchau! O que a gente tem buscado fazer aqui nos Estados Unidos é o reconhecimento de que as instituições brasileiras foram completamente capturadas e amedrontadas e perderam a sua capacidade de resposta, né? E eu ouço isso dos próprios deputados e senadores, e as autoridades americanas vêm ouvindo isso dos próprios deputados e senadores com muita frequência. Então, não há saída mais institucional para o país, porque, vejam, o processo da lei da anistia, por exemplo, é um processo que hoje conta com pelo menos uns 320 votos na Câmara dos Deputados para ser aprovado. Precisa de 257, conta com 320.
estava pronto para ser votado, até que o Alexandre de Moraes ameaçou e foi atrás dos familiares do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, obviamente, Hugo Mota, quem tem medo. O Hugo Mota reagiu, retirou, jogou ali para o lado, apesar do compromisso dele sempre, desde o início, de votar o projeto da anistia. Então, esse é só um dos exemplos de como as instituições não têm mais capacidade de resposta. Por isso, nós viemos aos Estados Unidos não para buscar uma intervenção americana, mas para buscar, em primeiro lugar, uma reversão do que a política do governo Joe Biden fez em relação ao Brasil. É muito importante que as pessoas saibam que quem estava por trás, patrocinando as ações do Alexandre de Moraes, do TSE, era o governo Joe Biden, e que isso foi uma política do governo Biden, não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. O Brasil talvez só tenha sido o mais grave desses países. E o que nós buscamos foi que os Estados Unidos voltassem à sua política externa tradicional, que é a da promoção da democracia. E nós entendemos que há 3 grandes frentes que permitem que haja sanções contra determinadas autoridades, incluindo e principalmente o Alexandre de Moraes. A primeira delas é a violação dos direitos humanos, que incluem liberdade de imprensa e outras liberdades. Nós temos, o meu caso é um caso icônico, e é muito bom eu poder sentar nas frente das autoridades e dizer: eu sou o exemplo da ditadura escancarada no Brasil. Mas, claro, há os casos do 8 de janeiro, há todas essas violações devido ao processo legal que eu citei aqui. Então, violações de direitos humanos são um capítulo. O segundo capítulo, também coberto por essa legislação, que é o Global Magnitsky Act, a Lei Global Magnitsky, que seriam a corrupção dos juízes. E a corrupção aqui não é entendida meramente como contrapartida financeira, mas quando alguém se utiliza da sua posição para o favorecimento de um grupo político. Já foi demonstrado aqui documentalmente que o Alexandre de Moraes agiu para favorecer o grupo político do presidente Lula em desfavor do grupo político do presidente Bolsonaro. E há uma terceira vertente, que é uma vertente muito importante, da qual eu sou também um representante vivo, que é a violação da jurisdição dos Estados Unidos por parte do Alexandre de Moraes, onde ele ataca empresas e indivíduos dos Estados Unidos sem respeitar os acordos internacionais que o Brasil tem com os Estados Unidos. No meu caso, por exemplo, ele diz que eu deveria ser réu, né? A Procuradoria diz, a Polícia Federal diz, e eles se recusam a me citar seguindo os devidos instrumentos legais, que são acordos de cooperação internacional e carta rogatória, Convenção de Haia. Então, isso, além disso, ataque a empresas como o Truth Social, o Rumble, o próprio X, a Starlink, isso abre espaço para que uma outra legislação americana, que é a IEPA, né, a legislação que dá poderes emergenciais ao presidente dos Estados Unidos para ataques à economia e à jurisdição americana, também sejam acionados. Então, todos esses instrumentos permitem que os Estados Unidos tomem medidas drásticas contra indivíduos que estão violando essas legislações americanas. E aí o Alexandre pode espernear, pode reclamar, certamente vai, o Itamaraty vai, sei lá, chamar embaixador, sei lá o que vai fazer, mas o fato é que a lei americana é feita justamente para que os Estados Unidos combatam países que estão tentando se afastar da democracia. Então, a América instituiu que no Ocidente nós temos valores que são considerados democráticos, e toda vez que você se afasta desses valores democráticos, você perde determinados privilégios, como, por exemplo, o acesso ao sistema financeiro internacional, como, por exemplo, a possibilidade de viajar para os Estados Unidos, dentre outras medidas.